Olá pessoal, continuando aí com o tema do diodo, no último vídeo a gente viu como é que é a curva característica de um diodo real, que é uma curva que segue uma equação exponencial. Para a gente poder fazer cálculos, esse tipo de... utilizar exatamente aquela expressão, né, que relaciona a tensão e a corrente no componente não é muito prático. Então a gente vai utilizar algumas aproximações que vão nos ajudar a fazer cálculos rápidos de circuitos e errando pouco. Tá? Então vamos lá. Primeira aproximação, e eu já comentei isso no vídeo anterior, é a gente considerar o diodo como sendo uma chave ideal. Então eu esqueço daquela equação exponencial, tá? E considero que toda vez que o meu diodo tiver com positivo no anodo e negativo no catodo, ele está polarizado diretamente, então ele é uma chave fechada. Uma chave fechada quer dizer que vai deixar passar a corrente do anodo para o catodo. E toda vez que eu inverter, que eu colocar positivo no catodo e negativo no anodo, isso aqui vira um circuito aberto, né? E uma chave aberta é uma chave onde eu não tenho passagem de corrente elétrica, né? A corrente que passaria por ela, que ela não existe, porque eu não tenho, o circuito não fecha. E o gráfico que a gente viu, a característica de corrente por tensão, ou a curva característica do meu diodo, é aquela do diodo ideal, onde no eixo das tensões aplicadas no meu diodo, no eixo negativo, eu tenho uma corrente zero. Então, para qualquer tensão negativa aplicada é zero. E a partir do momento que eu tenho uma tensão positiva, a minha corrente cresce até o infinito conforme o resistor que eu tiver aplicado no meu circuito, né? Então, se eu não tiver nenhuma resistência, essa corrente ela sobe para o infinito, tá? Então, a primeira aproximação é chave aberta para polarização reversa e chave fechada para polarização direta. A segunda aproximação, ela já começa a considerar a tensão de joelho. Então, a gente não tem aqui ainda, né, uma curva exponencial, mas a gente considera que o meu diodo ele vai se comportar como uma chave fechada, essa chavinha vai fechar, quando eu ultrapassar 0,7 volts. E quando ele estiver na polarização reversa, ele continua como uma chave aberta. Tá? Então, a única coisa que, se vocês repararem, que muda deste gráfico do diodo ideal para este aqui, em que eu considero uma tensão de 0,7, é que a condução, o processo de condução do meu diodo só vai acontecer depois de 0,7. Então, eu tenho aqui tensões negativas, eu passo para tensões positivas, mas ele não conduz ainda, ou seja, a corrente é zero, e a partir do ponto que ele atinge 0,7 é como se eu fechasse uma chavinha e ele deixa passar toda a corrente que o meu circuito está permitindo. Então, nesse ponto aqui, é como se eu tivesse aqui uma tensão, uma queda de tensão entre anodo e catodo, no caso do diodo de silício, de 0,7 volts, tá? E para que haja passagem de corrente no meu circuito, essa minha tensão aplicada, ela tem que ultrapassar esse 0,7 para que a chavinha feche e esse circuito circule corrente. Então, para valores aqui da minha tensão de entrada, por exemplo, de 0,1 volt, eu tenho uma chave aberta, eu não tenho a passagem de corrente, né? 0,1, 0,2 e assim por diante. A hora que eu atingo o 0,7, aí a chavinha fecha e aí eu tenho a passagem de corrente através do meu componente, tá? Obviamente, isso aqui não é uma curva exponencial do jeito que a gente viu anteriormente, mas é uma boa aproximação. Se eu quiser ser um pouquinho mais exato, eu tenho a terceira aproximação, que é uma chave ideal, né, com um VK de 0,7, que é isso que a gente já tinha, e mais um resistor, tá, que é chamado de resistência de corpo do meu diodo. Então eu substituo esse componente aqui por uma chave que abre e fecha, uma fonte de tensão de 0,7 e um resistor. Esse resistor, como eu havia explicado lá na curva exponencial, ele vai aproximar a subida da minha curva exponencial, né, dentro, né, de uma faixa de valores pequena aqui de tensão, como se fosse uma reta. Então, eu teria, antes de 0,7, nenhuma condução, a chave fica aberta, ou seja, ele está sem passagem de corrente. Espera aí que agora ultrapassou aqui, só apagar esse pedaço aqui que estava sobrando, né? Bom, apagou tudo, vou ter que fazer.
Então, para tensões negativas, nenhuma corrente circulando, tensões positivas, nenhuma corrente circulando, chegou até 0,7, a partir de 0,7 já tem corrente circulando, mas não é uma corrente que sobe até o infinito, caso não tenha um resistor externo. Ela vai seguir aqui uma determinada inclinação, e essa inclinação é o que a gente coloca aqui como a resistência de corpo do meu diodo, que a gente consegue esses dados de manual. Então, é uma chavinha fechada, né, seguido de uma queda de tensão de 0,7, seguida de um resistor. Obviamente, né, a minha função real do meu diodo, né, a minha equação que descreve a curva característica real do meu diodo, não é nenhuma dessas que eu acabei de falar para vocês, muito menos essa. Mas a gente pode ver, né, eu vou desenhar aqui, fazer só um esboço, que a curva real seria mais ou menos, seria mais ou menos assim, ó, né? A partir daqui ele vai para o zero e aqui eu teria a tensão de joelho e subiria rapidamente. Aqui o meu mouse, né, eu estou com o mousepad aqui, fica ruim de desenhar, mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então, muito embora essas aproximações elas não reflitam exatamente, né, qual é o comportamento do meu componente, mas elas têm uma precisão muito boa. A gente vai começar a resolver alguns exercícios, vocês vão perceber isso, tá? Ao invés de a gente ficar considerando equações exponenciais que são difíceis de resolver, inclusive se a gente for fazer equacionamento de Kirchhoff, né, são sistemas que vão dar equações não lineares e cuja solução é uma solução muito complicada. Quando a gente adota essas aproximações, a gente consegue fazer cálculos com uma certa precisão e de uma forma muito mais simples, tá? Então vamos começar com um exemplo aqui. Se eu quisesse calcular a tensão na minha carga RL, quem que é a carga RL? A carga RL é um resistor de 1K. Então eu quero saber qual é a tensão em cima desse resistor aqui. Estou querendo calcular o meu VRL, tá? Se eu quisesse calcular isso aqui, supondo que eu esteja utilizando a primeira aproximação, que é o diodo ideal, quando o diodo está ideal, eu tenho aqui 10 volts aplicado, mais e menos, ele está polarizado diretamente. O diodo ideal polarizado diretamente, a aproximação é de uma chave fechada, então é como se eu tivesse um curto-circuito aqui. Portanto, qual é a tensão que fica em cima do VRL? Olha, se o resistor, o único resistor que tem aqui é ele, né? E ele está em paralelo com a minha fonte de 10 volts, a tensão aqui em cima é de 10 volts. Portanto, se a gente utilizar a primeira aproximação, ou seja, o diodo ideal, a minha tensão na carga é de 10 volts. Se eu fosse fazer esse cálculo com essa aproximação, esse é o número que eu iria obter. Bom, e se eu utilizasse a segunda aproximação? A segunda aproximação é não só uma chave que abre e fecha, mas eu tenho também uma queda de tensão que é equivalente à tensão de joelho dele aqui. Então, meu circuito equivalente, eu iria trocar o meu diodo por uma chave que abre e fecha e uma fonte de 0,7 volts, que eu preciso vencer, né, esses 0,7 volts aqui para poder ter circulação de corrente. Então, se eu colocar essa fonte aqui, o que vai acontecer? A tensão que está em cima desse componente vai ser 10 volts, né? Aqui, ó, eu tenho aqui positivo em cima, negativo embaixo. Essa fonte de 0,7 equivalente ao meu diodo, a queda de tensão no meu diodo, ela está no sentido contrário, é mais aqui, menos aqui. Então, vai ficar 10 menos 0,7 é o que sobra em cima desse resistor. Então, eu vou ter 9,3 volts em cima dele, tá? Vocês vejam o seguinte, do circuito anterior ou da aproximação anterior em que eu considerava que ia ter 10 volts e essa agora que eu estou considerando que vai ter 9,3, já tem uma certa diferença. Por isso que chama aproximação, né? Esta aqui é uma aproximação melhor do que a anterior, tá? Então 9,3 já é uma tensão mais próxima do que seria quando eu colocasse um componente real no meu circuito, tá? Eu posso melhorar ainda mais essa aproximação, né? Eu posso colocar, por exemplo, se eu utilizasse aqui um diodo N4001 e eu usasse um modelo, né, com uma resistência de corpo de 0,23 ohms,
eu poderia trocar esse diodo aqui na terceira aproximação por uma chave fechada, né? Aqui teria aqui uma chave fechada, a queda de 0,7 volts em cima dele e ainda no lugar dele aqui, né, insere uma resistência de 0,23 ohms. E aí eu queria saber qual é a tensão em cima desse resistor de 1K, tá? Que a minha carga está sempre aqui. Então tudo isso aqui, ó, é uma aproximação. Eu troquei aquele componente por 3 componentes e agora eu vou fazer o cálculo para saber qual é a tensão que sobra em cima desse resistor de 1K. Então, se eu fizer esse cálculo, né, eu posso calcular primeiro a tensão que sobra nesse ponto, que vai ser 10 menos 0,7. Então, sobrou ali 9,3. Então, nesse ponto aqui, eu tenho 9,3 volts. Tá? E esse 9,3 ele está aplicado em 2 resistores em série. Então, eu posso aplicar aqui o divisor de tensão. Então, vai ficar 9,3 vezes o RL, né, que é esse resistor aqui, dividido por RL mais 0,23. Então, meu RL é 1K, então fica 9,3 vezes 1K mais 0,23, vai dar 9,09 volts. Então, vocês vejam que já mudou, né? Então, essa tensão aqui de 9,09 volts é quando eu considero a terceira aproximação do meu diodo. Então, se a gente for comparar, na primeira aproximação eu teria 10 volts de tensão em cima da carga, em termos de cálculo, na segunda 9,3 e na terceira 9,09. Qual desses aqui está mais próximo do que seja o componente real? Essa aproximação aqui, a terceira aproximação, tá? Mas o que a gente percebe é o seguinte, a diferença da primeira aproximação para a segunda, né? Aqui deu em torno de 0,7 volts, que é exatamente a queda que está em cima do meu diodo, que é um valor pequeno, né? Se a gente for considerar, mas dependendo do caso, né, é importante. E de 9,3 para 9,1, né, é uma diferença muito pequena. Então, se a gente for ver o esforço que eu vou precisar para fazer um cálculo com mais um resistor aqui, em relação ao que eu já tenho, né, em termos de cálculos sem considerar esse resistor, talvez não valha a pena. Por isso que a segunda aproximação, em circuitos em que eu tenho uma fonte de alimentação de valor baixo, ela é a mais utilizada. Tá? A gente não precisa aumentar a complexidade para a terceira aproximação aqui, porque isso pode complicar bastante os nossos cálculos. Tá? Então, normalmente a gente utiliza a segunda aproximação. A primeira aproximação ela é utilizada só quando eu quero, ou eu tenho uma fonte de alimentação aqui com valor muito elevado, né, aplicado no meu circuito, em que 0,7 não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Ou, nesse caso aqui, 10, né, já começa a fazer uma certa diferença. Ou quando eu quero fazer uma análise rápida, né, para eu poder saber mais ou menos o funcionamento do meu circuito sem precisar fazer muita conta. Então, eu uso a aproximação ideal, né, da chavinha ideal aí. Então, vou dar mais um exemplo aqui para a gente ver essas diferenças. Aqui é um circuito um pouco mais complexo. Eu estou aplicando 36 volts, eu tenho um resistor de 6K, depois eu tenho um resistor de 3K em paralelo com um diodo que vai para um outro resistor de 1K. Primeira coisa, né? Para eu saber como é que esse circuito funciona, para fazer análise, eu tenho que saber se esse diodo está direto ou está reverso. Então, se a gente olhar aqui, né, o positivo, né, ele está chegando aqui, eu teria uma corrente circulando nesse sentido, então este diodo está polarizado diretamente. Então, eu vou utilizar a aproximação referente à polarização direta do meu diodo. No caso, quando ele é um diodo ideal, é um curto-circuito, né, uma chavinha fechada, então é como se eu tivesse um fio ligado direto aqui. Então, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho, se eu quiser calcular a tensão em RL, né? RL agora continua sendo, na verdade, o resistor de 1K. Então, deixa eu colocar aqui. Se eu quiser calcular a tensão em cima do RL, que é o meu VRL, que seria essa tensão aqui, tá? Isso aqui é o meu VRL. Deixa eu só apagar aqui para não... Então, o que eu quero calcular é o VRL. O que eu tenho que fazer? Bom, o VRL
é a tensão também em cima do resistor de 3K. Então, se eu calcular o equivalente do resistor de 3K com 1K, vai sobrar um único resistor aqui e a tensão em cima deste resistor vai ser o meu próprio VRL. Então, a gente tem esse circuito, ele pode ser substituído, né, por essa chave com esse resistor. Esses dois resistores eles ficam em paralelo e aí a gente tem um resistor equivalente aí de 750 ohms. A tensão que eu preciso calcular é a tensão que está em cima desse resistor equivalente. Aplicando o divisor de tensão, a gente tem que a tensão em cima de RL, que é a tensão em cima do resistor equivalente, vai ser 36, tensão total aplicada, vezes 750, vezes 6K mais 750, 6.750, que vai dar 4 volts. Então, dessa forma que a gente faz o cálculo utilizando o diodo ideal. Então, vocês vejam que aqui não teve dificuldade nenhuma, a gente só substituiu por um curto-circuito e o cálculo ficou bem simples. Se a gente quiser utilizar a segunda aproximação, ou seja, aquela queda de 0,7 volts aqui. Então, eu teria de substituir o diodo por uma chave fechada, ele está polarizado diretamente, como a gente já viu. E aqui a gente tem uma fonte de tensão no sentido contrário de 0,7, simbolizando uma queda de tensão de 0,7 em cima desse diodo. A análise ela ficaria um pouco mais complicada, porque agora, por conta dessa fonte de tensão, o resistor de 3K não está mais em paralelo com o resistor de 1K, e aí eu tenho que fazer uma transformação nesse circuito. Se eu fosse resolver por lei de Kirchhoff, também dá, mas é um pouco mais complicado. Aqui eu optei por utilizar Thevenin. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir toda essa parte aqui, tá? Por um circuito em que tem uma tensão Thevenin e um resistor em série de Thevenin, e depois eu vou colocar de volta, né, esse meu circuito para poder calcular a tensão VRL. Então, nesse caso, quando eu aplico o Thevenin aqui, eu vou ter que olhar qual que é a tensão a partir desse ponto, desses dois pontos aqui, né, do ponto A e B. Então, eu vou colocar aqui ponto A e aqui o meu ponto B. Tá? Quando eu faço isso, na hora que eu olho para o meu circuito a partir desse ponto A e B, a tensão, quando eu desconecto, né, esse restante aqui, a tensão que eu tenho entre os terminais A e B é a própria tensão em cima do meu resistor de 3 kΩ. Portanto, vai ser 36 vezes 3 kΩ dividido por 9 kΩ, que vai dar 12 volts. A minha resistência de Thevenin, na hora que eu coloco essa fonte de tensão em curto, olhando a partir desse ponto, vai ser o 3K em paralelo com o 6K, que vai dar 2 kΩ. Quando eu faço isso, substituindo aqui em cima, né, no meu circuito, aqui eu vou ter 12 volts, né, que é a minha tensão de Thevenin. E o meu resistor, a minha resistência de Thevenin vai ser 2K. Quando eu coloco no circuito original, a minha tensão em cima do resistor de carga passa a ser 12 menos 0,7, que é a tensão que fica aplicada em todo o meu circuito, vezes o meu resistor de 1K, dividido pelo resistor de Thevenin mais 1K. Então vai ficar 11,3 vezes 1K dividido por 3K, que vai dar 3,76 volts. A gente vê que tem uma certa diferença, né? Se a gente comparar com o circuito anterior, que deu 4 volts, nesse caso aqui deu 3,76 volts, a gente vê que com a segunda aproximação a gente obtém uma tensão um pouco mais exata. Se bem que a diferença é bem pequena, então dependendo do caso, esse 0,2 volts aí não vai fazer muita diferença em termos de análise do meu circuito, tá? Bom, a gente está utilizando essas aproximações, a gente está vendo que elas são aproximações razoavelmente boas, mas até quando elas são boas, né? Então, a terceira aproximação, que é a mais precisa de todas, se a gente repetir o mesmo cálculo que a gente fez, a gente tinha aqui uma carga de 1 kΩ. Se a gente fizer para 10 ohms e para 1 ohm, né, se a gente mudar essa carga com a mesma aproximação para cargas com valores bem menores, o que será que acontece? Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Né? Quando eu estou com 1 kΩ, esse circuito aqui ele vai ficar 10 menos 0,7, né? O divisor de tensão vezes o RL, dividido por RL mais 0,23. Então, na hora que eu faço isso,
eu vou ter o meu divisor de tensão vai ficar 9,3 vezes 1K sobre 1K mais 0,23, quando o meu RL é igual a 1K, que vai dar 9,09. Se eu trocar essa carga para 10 ohms, a gente vai ver que aqui vai ser 10 mais 0,23, né? Então vai só mudar isso aqui. Também dá a mesma tensão. Só que quando o meu RL é um RL muito baixo, da ordem de 1 ohm, por exemplo, essa tensão aqui ela cai, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que conforme for o valor da minha carga, essa resistência de corpo do diodo, que eu até desprezo na primeira e na segunda aproximação, faz muita diferença, tá? Então a terceira aproximação, que é a aproximação mais precisa, que leva em conta essa resistência de corpo, ela precisa ser utilizada quando a minha carga tem valores muito pequenos, né? Tá? Aqui valores próximos da resistência de corpo do meu diodo. Porque para esses valores, a aproximação ela não é boa, tá? Se eu utilizar uma aproximação considerando o diodo ideal, eu teria 9,3 volts. Aliás, no diodo ideal eu teria 10 volts, na segunda aproximação eu teria 9,3 volts em cima dessa carga, mas na verdade o valor é de 7,56, e aí dá uma diferença muito grande, tá? Então, para cargas grandes, né, que 1K e 10K, não tem quase diferença no cálculo, a gente viu isso nos slides anteriores. Mas quando a gente tem RLs muito pequenos, a gente precisa utilizar a terceira aproximação. Então, esse é um caso em que só a segunda aproximação não é suficiente para a gente conseguir uma boa precisão nos nossos cálculos, tá? Então, em resumo, para casos onde eu tenho tensões razoavelmente elevadas e cargas razoavelmente grandes no meu circuito, eu posso utilizar a segunda aproximação. A primeira aproximação ela é mais utilizada quando eu quero fazer uma análise rápida só do funcionamento dele. E a terceira aproximação é quando a minha carga ou os outros resistores, né, que estão envolvidos aí no funcionamento do meu circuito com diodo tem valores muito pequenos da ordem da resistência de corpo dele, o que vai afetar bastante o nosso cálculo. Tá? Na maioria dos casos dessa disciplina, a segunda aproximação para a gente já vai ser mais do que suficiente. Então aqui está um resumo, né, das aproximações. A primeira aproximação é a aproximação ideal. Ela é utilizada para uma análise rápida, né, para a gente ver como é que o circuito funciona. A curva do diodo é a curva ideal, que eu já expliquei para vocês. E o circuito equivalente do meu diodo é uma chavinha que está aberta na polarização reversa e está fechada na polarização direta, deixando passar corrente. A segunda aproximação é uma aproximação que a gente vai utilizar normalmente para fazer os nossos cálculos também. Então, é quando a gente considera uma chave com uma fonte de 0,7, simbolizando a queda no diodo, né? Então, na polarização reversa, essa chave está aberta, então não tem passagem de corrente. Na polarização direta tem passagem de corrente, mas eu preciso romper a barreira de 0,7. E a terceira aproximação, eu tenho um nível de cálculo, né, de alto nível, com uma precisão bastante elevada. Como eu expliquei para vocês, quando tiver cargas com valores muito pequenos e a gente precisa de ter uma precisão nos cálculos, a gente utiliza essa. Então, a curva característica ela é 0 até 0,7, depois ela sobe com a inclinação da resistência de corpo do meu diodo. E o circuito equivalente é a chavinha mais a minha fonte de 0,7 mais esse resistor que representa a resistência de corpo do diodo. Na polarização reversa a chavinha está aberta, ou seja, não circula corrente. Na polarização direta circula, eu tiro a queda e ainda tenho uma queda de tensão linear, com uma correspondência linear com a corrente que estiver passando no meu diodo. Tá? Então, eu fico por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar sobre outros efeitos que aparecem dentro do meu componente.